Eu pensei do lado de vocês, né? Por que eu escutaria uma pessoa que eu não faço ideia da experiência dela, de onde ela veio, quem ela é? Então por isso eu decidi gravar esse vídeo para vocês, para explicar basicamente o que eu aprendi falindo 2 empresas. Como foi tudo isso? Bom, para começar, quando eu tinha mudado de curso, 19 anos na época, eu tinha acabado de mudar para engenharia de redes, e nessa época eu comecei a vender bolo de copo lá pela universidade mesmo. E pode parecer pouco, mas essa experiência foi um pontapé inicial muito importante em tudo que eu vou falar para vocês agora pela frente. Porque imagina você vender doce na universidade. Bicho. Aquilo ali, vou ser sincero com vocês, entendeu? É um negócio, você chega assim... E aqui é um bolo de copo? E aqui é uma palha italiana? Opa, um bolo de copo hoje do bom, o melhor possível que você já viu na UNB? Pensa, é uma parada muito desmotivadora, né? Porque você recebe muitos nãos e assim, é uma coisa que... Essa época foi muito importante para perder a vergonha com as coisas, então sou grato demais por isso. 4 meses depois, eu que tinha feito cursinho, né, para mudar de curso, percebi que, cara, eu tinha estudado pra caramba lá no cursinho e eu não aproveitei nada, porque basicamente eu entrei na universidade e não aproveitei mais nada que eu tinha aprendido no cursinho. E aí, com base nisso, eu falei, velho, eu vou, sei lá, começar a dar umas aulas particulares. E logo eu percebi que eu tava ganhando mais dinheiro do que com a palha italiana. Então eu decidi abrir uma empresa de aulas particulares, né, eu chamei alguns amigos e tal, a gente começou a dar aula em um monte de canto, e a gente foi entregar cartão nas escolas e tudo mais. E aí acabou que no final do primeiro mês já tinha batido 3 mil de faturamento e eu pensei, bicho, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu realmente vi que tinha algo bom ali. Pra mim, com os meus 19 anos, era uma imensa quantidade de dinheiro. E aí eu comecei a chamar realmente um monte de amigo pra dar aula junto comigo e a gente foi crescendo o negócio. Mas como todo bom jovem que não está, 100% focado em nada, eu decidi fazer em paralelo outras coisas. E aí, ao trocar de curso novamente, pro meu terceiro curso, eu entrei na empresa júnior do curso de engenharia de produção da Universidade de Brasília. E ali, definitivamente, eu posso atribuir o maior ganho que eu tive de aprendizado num espaço curto de tempo. Eu fui consultor, mas eu logo mudei para vendas e foi lá que eu fiquei mais tempo. Aprendi muito em relação a várias habilidades como oratória, vendas, execução de projetos, planejamento. Mas ao mesmo tempo a empresa júnior não tem só coisas positivas. Ela meio que cria um ambiente que é um pouquinho diferente quando você vai para um cenário de mercado mesmo, no mercado de trabalho. E eu vou explicar por quê. Assim que eu saí, eu como 50% dos empresários juniores decidi abrir o quê? Uma consultoria. E eu pensei, cara, se eu conseguir vender 100 mil reais na empresa júnior, logicamente eu vou fazer muito dinheiro agora, que eu vou abrir minha própria consultoria. Como vocês podem perceber, o ego tava, lá em cima. E foi aí que as coisas começaram a desandar. Abriu uma consultoria, a gente vendeu alguns projetos, mas a gente quebrou em 6 meses. Por 2 motivos. 1, questão societária, eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. E 2, execução de projetos. Logo em seguida, com alguns amigos bem próximos, a gente abriu uma empresa de desenvolvimento de software e a gente conseguiu vender projetos rapidamente, mas menos de um ano depois a gente quebrou também. Dessa vez foi mais por opção, não era uma empresa que a gente gostava realmente de estar trabalhando, porque, enfim, a execução de projetos não era tão interessante assim e a gente preferiu por encerrar a empresa também. Por mais que seja um nicho que realmente dá muito dinheiro. E aí, por fim, lembra daquela empresa que eu te falei lá atrás, a empresa de aulas particulares? Pois é, eu continuei tocando ela em paralelo por bons 5 anos. E no ano passado, 2020, eu falei que eu ia focar nela 100%. Eu falei, velho, 2020, vamos entrar quente dentro e bora focar 100% nisso aí. E foi o que eu fiz. Dessa vez, de maneira bem estruturada, eu aproveitei todas as experiências anteriores que eu tive e acabou que em fevereiro de 2020 a gente já tinha batido o melhor mês da história da empresa. Mas aí veio março e com março o que veio também? O faturamento da empresa caiu incríveis 90%. Mas aí a gente tinha um projeto engavetado na empresa que era o SimpliCode. O SimpliCode basicamente eram aulas de programação online para crianças. E eu percebi, cara, se tem um momento que é pra gente testar isso, é agora. E aí eu chamei um amigo, o Gustavo, para ser o primeiro professor do SimpliCode e a gente começou. A gente foi crescendo de pouco em pouco, aquele crescimento realmente
totalmente orgânico, sem grana para investir, então era simplesmente tentar crescer do jeito que dava. E para crescer ainda mais, eu formatei alguns experimentos, né? Experimentos basicamente são testes curtos, que no meu caso eram testes de uma semana. E um desses experimentos era o experimento de parceria. Então eu fiquei uma semana maluco para fazer parcerias. E aí uma dessas parcerias eu conversei com a Colmeia. A Colmeia na época já era uma empresa de aula de reforço muito maior que a gente. Ela já tinha 1,5 milhão em investimentos, então realmente eles estavam em outro patamar. E a gente foi aprofundando as conversas até que em maio de 2020, exatamente 2 meses depois de começar a pandemia e da gente iniciar esse projeto do SimpliCode, a Colmeia me chamou para ser sócio e levar o SimpliCode para lá. Eu aceitei e 1 mês depois já era o principal projeto da empresa. A gente largou totalmente a aula de reforço e focou 100% em aula de programação online para crianças. Agora, praticamente 1 ano depois, a gente já teve quase 300 alunos passando por lá e agora a gente está em busca de um Série A. Um Série A basicamente é um investimento de 5 a 10 milhões de reais aqui no Brasil. Mas como vocês sabem, 90% das startups quebram aqui no Brasil. Tô brincando, ou não. Então daqui a alguns meses ou anos eu falo pra vocês o que aconteceu. Pra esclarecer os 5 principais aprendizados, né, desse período, dessas empresas que quebraram e tudo mais, o primeiro, que é muito importante, é a questão societária. É muito importante ter um alinhamento com os sócios, né? É muito importante que você coloque tudo no papel que vocês decidirem em relação à sociedade. Não deixa só no falado, né? Não deixa só, decidimos isso e vai ser isso. Então realmente coloca tudo no papel, faz contrato, porque isso pode evitar muita dor de cabeça no longo prazo. O segundo ponto é tomar cuidado ao abrir empresas com amigos e principalmente se for melhores amigos. Porque a gente fica meio que naquela linha tênue entre dar feedback para eles e acaba que eles podem levar para o lado pessoal e você se sente mal por isso, então você evita de passar um feedback. Então, cara, se for abrir empresas com amigos, com melhores amigos que seja, sejam muito transparentes em relação a isso, né? Saibam separar o profissional do pessoal, porque, cara, senão com certeza vai dar errado. O terceiro ponto é sobre capacidade de execução, né? Capacidade de executar de fato o que a sua empresa vende. Por mais que hoje a gente esteja nesse mantra de vende e depois você aprende a executar, toma cuidado com isso, né? Você tem que saber executar minimamente o que você está proposto a vender. Então, tenha isso em mente. O penúltimo ponto é sobre clareza nas metas. É muito importante você saber mais ou menos onde você quer chegar, né? Então isso tem que ser claro na sua cabeça. E não só isso, clareza também nas comunicações. Quando você for passar uma tarefa para alguém, esse alguém tem que receber essa mensagem de maneira correta. E às vezes vale até você perguntar assim, cara, só para ver se você pegou direitinho, pode me falar o que você entendeu dessa tarefa? Clareza é fundamental, fundamental mesmo. E por último, seja bom nos fundamentos que o resto vem. O maior salto para mim aconteceu quando eu realmente peguei pesado nos fundamentos de negócios e tudo mais. Como, por exemplo, pensar em problemas e não em ideias e rodar experimentos, né? Porque se não fosse o experimento, provavelmente eu não tinha achado parcerias, a empresa não teria crescido como cresceu hoje. Então, presta muita atenção nesses pontos, né? Por isso que eu realmente, nos primeiros vídeos do canal, falei sobre fundamentos, sobre, cara, você pensar em problemas e não em ideias, porque isso é fundamental, isso me ajudou muito. Vou fazer um vídeo sobre experimentos também no futuro. E se você achar que faz sentido que o YouTube leve isso para mais pessoas, não esquece só de deixar a sua curtida aqui e comenta também, é bem legal saber o que vocês acharam e tudo mais. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.